Olá, eu sou Lilian Vinte da Atelier e hoje eu vou compartilhar como eu fiz essa latinha decorada de Dumbo. Eu fiz ela inspirada nessa foto. Gostou dessa ideia? Então se inscreve no canal que eu vou compartilhar muitas outras ideias diferentes. Vem comigo pro passo a passo. Eu inicio meu trabalho fazendo tricotinho com um novelo que eu tinha em casa, cinza, e com a maquininha. Então eu passo o fio pela argolinha de fora, desço pelo tubo central e prendo embaixo com o ganchinho que vem na própria maquininha. Como esse fio é grosso, eu preciso colocar mais peso, então usei um telefone velho que não funciona mais para pesar bem, deixar o fio bem esticado. Eu seguro então com o dedo pela lateral e começo a girar a manivela. Passo, deixo a primeira agulha pegar o fio. Com o auxílio de uma agulha de crochê, eu passo o fio por cima da segunda agulha que tem na máquina, deixo a terceira pegar, a quarta eu passo por cima novamente o fio, e a partir de agora eu vou deixar todas as agulhas agarrarem o fio. Vou começar girando um pouquinho mais devagar no começo, ainda segurando o fio e cuidando para que o fio seja sempre abaixo daquele ganchinho. E aí, quando eu vejo que começa a funcionar bem, eu solto o dedo da lateral e aí eu vou girando com cuidado até atingir o tamanho que eu acho que preenche toda a lata. Na segunda etapa, então eu começo com o auxílio da cola quente a fazer a colagem do tricotinho na lata. Começo pela parte de baixo e vou colando, vou passando cola aos pouquinhos e vou colando. Faltando uma voltinha para terminar a colagem, como eu vi que eu já tinha tricotinho suficiente, eu corto o fio, giro até a maquininha soltar todos os pontos, desenrolo, o tricotinho que sobrou, solto do fio. E aí eu vou medir na lata o quanto que ainda falta para terminar bem certinho e não ficar sobrando tricotinho. Então eu meço, seguro com o dedo e só desmancho até aonde eu preciso. Chegando ali no final, sobram os 4 pontos, Eu vou com o auxílio da agulha de crochê pegar os 4 pontinhos juntos de uma vez na agulha. Laço o fio, puxo e trago esse fio até o final. Depois é só esconder ele dentro do tricotinho, cortar o fio e finalizar a colagem. Depois eu parto para a decoração, onde eu corto as 2 orelhas, feltro cinza por baixo, um rosa por cima. Eu colo com cola universal a parte cor-de-rosa na parte cinza, deixando um espacinho para preenchimento. Eu deixo 1 milímetro mais ou menos a rosa menor do que a cinza. Eu preencho depois que tá bem sequinho com fibra. Eu não deixo muito grosso porque eu só quero dar uma estrutura, não quero que fique muito fofo. Fecho a partezinha que estava aberta e, seguindo o desenho de inspiração, a orelhinha dele é um pouquinho dobrada no cantinho, então eu deixo um grampinho segurando. Depois que eu fiz isso nas 2 orelhas, colando bem na extremidade, eu vou colocar isso na lata. Repito o processo para outra orelha também. Eu vou partir então para o babado que fica abaixo do pescoço. Então eu corto com o feltro vermelho 40 cm por 6, mais ou menos,
e uma fitinha amarela de 40 centímetros por 1,5. Colo ela sobre a vermelha e aí eu venho com uma linha vermelha alinhavando para conseguir franzir essa parte vermelha. O meu Dumbo não tem corpinho, né? Então essa partezinha ficou quase que como uma sainha para ele. Reforço a cola e aí eu vou franzindo, meço na minha lata o que eu preciso, né? O tamanho que eu preciso. E aí quando tem o tamanho eu costuro, dou um nozinho ali na ponta para esse franzido não sair. Próxima etapa é fazer o chapéu. Então eu cortei no feltro amarelo, corto as extremidades e deixo ele secar bem para poder encher com a fibra. Enquanto isso, eu vou colando os olhinhos. Eu corto também uma rodelinha, né, de feltro preto, 1 milímetrozinho maior do que o branco, é só para fazer uma bordinha e aparecer como se fosse um contorno. Tudo isso eu fiz sem molde, fiz meio intuitivo mesmo. Colo pretinho, repito o processo para o outro olhinho. Com a cola do chapéu já seca, eu vou preencher esse chapéuzinho com fibra. Vou com ela bem lá na pontinha para ele ficar bem cheinho, bem empinadinho na minha lata. Depois que ele está preenchido, eu volto com a cola universal para fechar essa pontinha. Aperto bem e para fechar bem essa parte eu prendo com um grampinho de roupa e deixo secando. Próxima etapa é a tromba do Dumbo. Eu ia fazer essa tromba de feltro, mas aí eu vi que o feltro era mais claro e decidi fazer de tricotinho mesmo. Então eu fiz um tamanho de tricotinho, eu amassei um papel e comecei a colar esse tricotinho em volta desse papel, né, mais ou menos no formato de tromba. Fui colando um tricotinho no outro e deixei esse papel no meio, então eu colei sem muito cuidado para tentar deixar esse papel como estrutura mesmo de base para esse tricotinho. Feito isso, né, depois que eu colei tudo isso, aí eu já fui para a parte final, que seria a montagem do Dumbo. Inicialmente, então eu alfinetei todas as pecinhas antes de colar para ver mais ou menos como que ia ficar. Então eu comecei colando a saia, né, que não é a saia, é, né, um enfeite abaixo do pescoço, mas como ele não tem corpo, ficou saia mesmo. Fui colando por baixo para a cola não aparecer, né, não vazar. Depois eu colei o chapéuzinho bem na bordinha da lata. Colei os olhinhos. Aí nos olhinhos eu fiz cílios que eu colei depois, então fiz 2 cíliozinhos para cada olhinho. Colei na bochechinha essas bolinhas cor-de-rosa, que seria um blushzinho de vergonha. Colei a tromba, dei uma ajeitadinha nela. E por último, eu colo o sorriso. Então eu cortei 2 partes espelhadas, né? Como um sinal mais ou menos de uma flechinha. E aí, para colar esse sorriso, eu usei a cola universal, que ficaria mais fácil de ajustar, né? Porque a cola quente, como encosta, ela fica.